Quando você não sabe mais o que fazer, deixe Deus te conduzir. Há momentos em que a vida aperta de um jeito que não dá mais para disfarçar. A mente cansa, o corpo sente, a alma grita em silêncio. Você tenta manter o controle, tenta continuar firme, tenta mostrar que está tudo bem, mas por dentro existe um peso que ninguém vê. E é exatamente nesses momentos que a pergunta aparece como um sussurro do fundo da alma: o que eu faço agora? Você já tentou resolver? Já pensou, repensou, chamou, correu, insistiu, se calou, tentou recomeçar. Mas parece que quanto mais você tenta, mais as coisas se complicam. E ninguém precisa te dizer nada, porque você sente. A alma sabe quando chegou ao limite. A vida tem dessas horas em que os caminhos se fecham, ou por perda, ou por doença, ou por uma porta que se trancou do nada, ou por uma palavra que feriu, ou por alguém que foi embora, ou por uma guerra interna que ninguém entende. E quando você olha em volta, parece que não há saída, como se tudo estivesse fora do seu controle, como se você estivesse cercado por escolhas que não pode tomar, problemas que não pode evitar, dores que não pode desfazer. É aqui, exatamente neste ponto, que muitos se perdem, porque tudo dentro de você foi ensinado a lutar, a segurar firme, a resolver sozinho, a manter tudo funcionando mesmo quando a sua alma já não aguenta. Mas escute agora com o coração aberto. Quando você chega ao ponto em que não sabe mais o que fazer, não é o fim. É o lugar onde Deus começa a conduzir. A rendição não é derrota. A rendição é quando alguém maior assume o volante da sua vida. É quando você percebe que o fardo que estava carregando nunca foi seu para ser carregado sozinho. Deus não espera que você tenha a solução. Deus espera que você permita que Ele te guie. O que você está enfrentando não é o encerramento da sua história. É o momento em que Deus está te chamando para um caminho diferente. Não um caminho de força própria, mas um caminho de direção divina. Quando você não sabe mais o que fazer, o céu não está silencioso. Ele está te chamando para algo mais profundo. Não para correr mais, não para controlar mais, mas para ouvir. Há uma voz que ainda você não se permitiu escutar. Não a voz do medo, não a voz da urgência, mas a voz que diz: eu estou aqui, eu sei o caminho, deixe-me conduzir você. Agora respire. O que parecia o fim, na verdade, é o ponto de virada. E tudo começa aqui, onde a vida aperta e o coração perde o chão. Existem situações na vida que não avisam. Elas chegam de repente, sem pedir licença e sem oferecer explicação. Um diagnóstico inesperado. Uma perda que você não estava preparado para viver. Uma conta que vence quando a renda desapareceu. Um relacionamento que se rompe mesmo depois de você ter tentado salvar. Uma porta que fecha sem motivo aparente. Um silêncio de Deus que parece longo demais. É nesses momentos que o coração perde o chão. Você tenta se manter firme, tenta respirar fundo, tenta acreditar que vai passar. Mas as circunstâncias apertam de um jeito que parece empurrar você contra a parede. O mundo segue lá fora como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro, tudo parece estar desmoronando. Ninguém vê o peso que você carrega quando fecha a porta do quarto. Ninguém vê o nó que trava a sua garganta quando tenta falar sobre o que sente. Ninguém vê a luta dentro do seu peito quando você tenta demonstrar força. A ansiedade se instala. O medo cresce. A mente se enche de perguntas sem resposta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que justo agora? Por que eu não consigo resolver? Por que Deus está tão calado? Mas escute, o silêncio de Deus não é ausência, é convite. Quando a vida aperta, o coração tenta se defender. Ele se fecha. Ele se endurece. Ele tenta controlar o que não pode controlar. Ele tenta segurar o que está escorregando das mãos. Mas é exatamente aí que o coração se cansa. É nesse cansaço que Deus começa a falar. Porque quando você chega ao limite das suas forças, quando não há mais estratégias,
quando a mente não consegue criar soluções, quando o corpo está esgotado, quando o coração já não encontra onde se apoiar. É aí que você descobre algo que não sabia. Você nunca esteve no controle, e isso, ao invés de ser derrota, é libertação. Deus nunca pediu que você carregasse tudo sozinho. Quem colocou esse peso sobre você foi o mundo. Foram as circunstâncias, foram as expectativas que você mesmo acreditou que precisava cumprir. Mas Deus não te chama para se provar. Deus te chama para ser conduzido. Quando a vida aperta, não é porque Deus te abandonou, é porque Ele está te conduzindo para um lugar que você não iria sozinho. Há dores que empurram a alma para perto de Deus. Há perdas que revelam caminhos que estavam escondidos. Há silêncios que curam mais do que 1000 palavras. Você não está passando por isso porque Deus quer te ver sofrer. Você está passando por isso porque Deus quer te ensinar a descansar nele. A vida te trouxe até aqui porque você tentou conduzir todas as partes da sua história sozinho. Agora, Deus está dizendo: pare, respire. Eu sei o caminho. Deixe-me guiar. O coração que perde o chão não está caindo. Ele está sendo reposicionado. Esta é a transição. Este é o ponto de virada. Este é o momento em que Deus começa a escrever a parte da história que você não conseguiria escrever sozinho. E se você continuar ouvindo, você vai perceber que aquilo que parecia o fim é, na verdade, o início de algo novo. Mas para entender isso, precisamos ir mais fundo. O que Deus faz quando você não sabe o que fazer? Quando Deus assume o lugar que você tentou sustentar sozinho, existe um ponto na caminhada em que o corpo desiste antes da alma admitir. Você se levanta todos os dias, faz o que precisa ser feito, tenta manter o ritmo, tenta não desmoronar. Mas por dentro, há algo que está cansado demais. Não é cansaço físico, é aquele cansaço que mora na alma, que tira o brilho do olhar, que faz o peito parecer pesado, que rouba a vontade de tentar de novo. Você carregou responsabilidades que ninguém viu. Você segurou situações que não contou a ninguém. Você engoliu lágrimas para não preocupar quem você ama. Você tentou resolver problemas que não dependiam só de você. E em algum momento, sem perceber, você passou a acreditar que tudo estava sobre seus ombros. É aí que a ansiedade nasce, no lugar onde você tenta ser seu próprio sustento. Mas Deus nunca pediu isso de você. Quando Ele te criou, Ele não disse: caminhe sozinho. Ele disse: eu serei o seu pastor. E o pastor não espera que a ovelha saiba o caminho. O pastor conduz. O pastor protege. O pastor sustenta. O pastor vê o que a ovelha não vê. Você não foi chamado para ser o guia da própria vida. Você foi chamado para ser conduzido. Mas o coração, ferido por aquilo que viveu, aprendeu a se defender. Aprendeu a contar apenas consigo mesmo. Aprendeu a desconfiar até do que vem de Deus. Não por mal, não por rebeldia, mas porque você tentou sobreviver. Só que agora, Deus está chamando você para algo diferente. Algo que talvez você nunca tenha experimentado por completo. Descansar. Descansar não significa deixar de agir. Descansar significa não carregar o peso daquilo que você não pode controlar. Há um lugar dentro de você onde Deus quer assumir aquilo que já te machucou demais. Mas Ele não força. Ele espera que você entregue. E a entrega começa quando você diz, com sinceridade e vulnerabilidade: Senhor, eu não sei mais como conduzir isso. Me guia. É nessa frase que a cura começa. Porque quando você admite que não sabe o que fazer, você abre espaço para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Quando você solta das mãos aquilo que estava te sufocando, Deus coloca as mãos dele onde as suas mãos já não conseguem mais alcançar. E quando Deus assume o lugar que você tentou sustentar sozinho, algo muda silenciosamente dentro de você. A respiração volta. O peito se amplia. A mente desacelera. O coração encontra chão. Não porque tudo está resolvido por fora, mas porque você deixou de lutar sozinho por dentro.
A paz não vem da solução. A paz vem da presença. A presença que diz: você não tem que vencer essa batalha. Eu estou lutando por você. E quando Deus luta, Ele não luta para provar poder. Ele luta para proteger amor. Agora, ouça isso com atenção, como quem recebe algo para guardar no espírito. Você não está perdendo. Você está sendo conduzido. O que está acontecendo não é descontrole. É direção. Você não está no fim. Você está no início do que Deus está prestes a revelar. Mas para enxergar isso, precisamos entender o movimento de Deus no meio da dor. Porque Deus não age apenas quando a dor passa. Ele age dentro da dor. É isso que vamos ver agora. Quando Deus fala no meio da dor e da confusão, a dor tem um jeito próprio de silenciar tudo ao redor. Quando ela chega, a mente se torna barulhenta demais, o coração fica pesado demais e qualquer palavra parece pequena demais para alcançar o que está acontecendo dentro de você. A dor desorganiza, ela embaralha pensamentos, rouba o sentido das coisas e muitas vezes torna difícil até mesmo orar. E é justamente nesse ponto que a confusão se instala. Não porque Deus se afastou, mas porque o sofrimento cria uma névoa diante dos olhos da alma. A dor faz você acreditar que está sozinho. A dor faz você achar que Deus está em silêncio. A dor tenta convencer você de que não há direção, não há saída, não há resposta. Mas o que você precisa entender agora é algo que muda tudo. Deus não fala para a mente primeiro. Ele fala para o espírito. Por isso, muitas vezes, você achou que ele estava calado. Mas ele estava falando no lugar mais profundo em você. No lugar onde as palavras não chegam, mas a presença alcança. Deus fala quando você respira cansado. Deus fala quando você chora sem força para pedir ajuda. Deus fala quando você se ajoelha sem saber o que dizer. Deus fala quando a alma está quebrada demais para construir frases. A voz de Deus não é sempre uma instrução. Às vezes, é um sustento. É o que segura você de pé quando nada mais segura. É o que mantém você respirando quando você não sabe mais como continuar. É o que faz você acordar pela manhã mesmo quando a vontade era não levantar. Isso é Deus falando. A dor tentou te ensinar que você está sozinho, mas o fato de você ainda estar aqui, ouvindo, buscando, tentando entender, tentando respirar, tentando se reerguer, já é a prova de que Deus te sustentou o tempo todo. Você pode não ter ouvido palavras, mas você foi carregado. E agora, que o pior da tempestade emocional já se expressou, o coração começa a criar espaço para algo novo: discernimento. Discernimento é quando você percebe Deus dentro do que parecia confusão. Não é entender o porquê da dor, é entender que Deus está dentro dela. Não é saber quando tudo vai se resolver. É saber que enquanto não se resolve, Deus permanece. E isso muda a relação com a dor. Ela deixa de ser inimiga. Ela se torna um lugar de encontro. A dor é o lugar onde Deus te fala assim: eu sei que está pesado. Eu vi quando você tentou ser forte. Eu te carreguei quando você caiu. Eu fiquei quando todos foram embora. Eu estou te reconstruindo no silêncio. Agora, a pergunta muda. Não é mais: por que isso está acontecendo? É: o que Deus está me mostrando aqui? E quando essa pergunta nasce, o coração se abre. Ele deixa de resistir. Ele começa a ouvir. A voz de Deus não vai te dar todas as respostas agora, porque Deus não está interessado apenas em te explicar. Ele está interessado em te transformar. E transformação não acontece fora, acontece dentro. E é isso que Ele está fazendo neste exato momento. Você sente, não precisa provar, não precisa entender tudo, não precisa forçar nada. A presença está aqui. E agora que o seu coração está começando a perceber a voz de Deus no meio da dor, é hora de descobrir como caminhar com Ele em direção à verdadeira paz. O momento da entrega.
Quando o coração finalmente descansa nas mãos de Deus, existe um ponto no caminho da dor em que a alma se cansa de lutar. Não é derrota, é exaustão. É quando o corpo já não responde, a mente já não organiza e o coração já não sabe mais como continuar. Você sabe qual é esse ponto. Você já esteve nele. Talvez esteja nele agora. Você tentou resolver, tentou consertar, tentou ser forte, tentou guardar tudo para não preocupar ninguém, tentou carregar sentimentos que não cabiam mais dentro de você. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Ninguém foi criado para carregar o mundo sozinho. O coração não foi feito para controlar o futuro. A mente não foi feita para antecipar todas as possibilidades. A alma não foi criada para viver em constante estado de alerta. O ser humano só descansa quando encontra um lugar seguro para entregar o que está pesado demais. E esse lugar é Deus. A entrega não acontece quando você não tem mais nada. A entrega acontece quando você percebe que tentar segurar tudo está te quebrando por dentro. Entregar não é abandonar seus sonhos. Entregar é deixar que Deus conduza aquilo que você não consegue conduzir. É dizer, com sinceridade nova, sem esforço, sem teatro, sem religiosidade: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Conduz-me. É nessa frase simples que a alma encontra descanso. Porque quando você entrega, algo muda em você. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. A respiração fica menos pesada, os ombros descem, a mente desacelera, o coração deixa de se debater. Não é mágica, é confiança. A entrega é o momento em que você finalmente solta as rédeas da vida e percebe que nunca foi você quem a conduziu de verdade. Enquanto você estava tentando controlar tudo com medo de perder, Deus estava esperando você soltar para poder cuidar. E quando Deus cuida, Ele cuida de forma completa. Ele cuida da dor que você sentiu e da dor que você nem percebeu. Ele cuida das feridas antigas e das recentes. Ele cuida dos pensamentos que te assustam e dos que você nunca conseguiu expressar. Deus não quer apenas aliviar seu cansaço. Ele quer reposicionar sua alma no lugar de descanso. O descanso não é ausência de movimento. É confiança no movimento de Deus. É acordar e dizer: eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei quem está comigo. E isso é suficiente. A entrega é o momento em que o coração compreende algo que a mente nunca conseguiu entender. Deus está conduzindo mesmo quando parece que nada está acontecendo. Você não precisa ver. Você não precisa entender. Você não precisa controlar. Você só precisa permanecer. Porque o descanso espiritual não é um estado emocional. É um relacionamento. Agora, faça algo simples. Respire fundo, lentamente. Não como técnica, mas como resposta. Você está sendo conduzido. E agora que o coração descansou, agora que as defesas começaram a cair, agora que a alma sente que existe um lugar seguro, podemos ir para um momento mais profundo de todos. Aprender a caminhar com Deus e não à frente dele. Aprendendo a caminhar no ritmo de Deus. Depois que o coração entrega, algo novo começa a nascer. A capacidade de caminhar sem desespero. Porque até aqui, você viveu tentando antecipar tudo, tentando garantir resultados, tentando se proteger do que poderia acontecer. Mas agora, Deus te chama para caminhar diferente. Não na frente dele, mas com ele. Caminhar com Deus não significa entender cada passo. Significa confiar em cada passo. O ritmo de Deus não é apressado. O ritmo de Deus não é ansioso. O ritmo de Deus não se move pela urgência da mente, mas pela maturidade da alma. Nós fomos acostumados a correr. Correr para resolver. Correr para conquistar. Correr para provar valor. Correr para não perder. Mas quem corre, cansa. Quem corre se perde. Quem corre perde a visão. Deus não te chama para correr. Ele te chama para andar. Quando Deus guia, Ele guia passo por passo. Um dia de cada vez. Um movimento de cada vez. Uma decisão por vez. A ansiedade sempre quer chegar ao final. Deus sempre trabalha no processo.
E quando você aprende a caminhar no ritmo de Deus, você começa a perceber algo que muda completamente a maneira como você vive. Nem tudo o que demora está atrasado. Nem tudo o que é silêncio está vazio. Nem tudo o que é pequeno é insignificante. Às vezes, Deus está construindo algo dentro de você antes de construir algo ao seu redor. Se Ele te entregasse tudo agora, antes da sua alma estar fortalecida, você iria perder. Por isso, Ele primeiro te forma, para depois te entregar. Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer que você se torne alguém. Alguém que confia. Alguém que descansa. Alguém que sabe quem está no controle. Caminhar com Deus é aprender a esperar sem desespero. A espera não é um intervalo. A espera é parte da obra. Na espera, Deus cura memórias. Deus estabiliza emoções. Deus fortalece raízes. Deus restaura identidade. E de repente, você percebe que aquilo que antes te desesperava já não tem o mesmo poder. As mesmas situações que antes te paralisavam agora não te afogam mais. As mesmas vozes que antes gritavam agora não comandam seu peito. Porque a alma aprendeu a andar no ritmo da paz. Você começa a acordar diferente. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou. A alma está menos pesada. A mente está menos barulhenta. A respiração está menos presa. O futuro já não assusta do mesmo jeito. Este é o sinal de que Deus está te conduzindo. Ele está reescrevendo o modo como você vive por dentro. Porque Ele sabe que quando o lado de dentro muda, o lado de fora se ajusta no tempo certo. Caminhar com Deus é viver assim, sem correria, sem desespero, sem tentar controlar tudo. É acordar e dizer: Senhor, eu não sei onde este caminho vai dar, mas eu sei quem está me guiando. E isso é o suficiente. Agora que você está aprendendo a caminhar no ritmo de Deus, é hora de compreender algo ainda mais profundo. Por que Ele permite momentos de espera? E o que Ele constrói neles? Quando Deus te faz esperar. O silêncio que forma o espírito à espera é um dos lugares mais difíceis da alma, porque a espera confronta aquilo que você não controla. Ela expõe a paciência, revela as fragilidades e mostra a verdade sobre o que sustenta o seu coração. A espera parece vazia. À primeira vista, parece perda de tempo. Parece que nada está acontecendo, que nada está se movendo, que nada está sendo resolvido. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. No silêncio, Deus está trabalhando onde os olhos não alcançam. O ser humano foi treinado para acreditar que tudo deve ser imediato, que a resposta precisa chegar agora, que a porta precisa abrir rápido, que a cura precisa acontecer de repente, que a mudança deve ser visível. Só que Deus não trabalha como o tempo trabalha. Deus trabalha como a eternidade trabalha. Eternidade não tem pressa. Eternidade constrói com profundidade. Eternidade não forma apenas resultados, ela forma caráter, estrutura, identidade. Por isso, quando Deus te faz esperar, não é porque Ele está atrasado, é porque Ele está te enraizando. O coração ansioso quer que tudo aconteça imediatamente, mas o coração curado aprende a confiar enquanto espera. E enquanto você espera, Deus está ajustando coisas que você não vê. Ele está curando feridas antigas que você nunca nomeou. Ele está desmontando medos que você acreditou que eram parte de quem você é. Ele está tirando raízes da alma que te limitavam sem você perceber. Porque se Ele te entregasse o que você está pedindo antes de curar o que te fere, você não conseguiria sustentar o que receberia. A espera não é atraso. A espera é proteção. Há dores que você só entende depois. Há portas que você agradece por não ter entrado. Há pessoas que você só percebe que não eram para sua vida quando a alma está em paz. Há oportunidades que pareciam bênção, mas eram armadilhas. Deus vê o que você não vê. Por isso, Ele te faz esperar. Não para te punir, mas para te preservar. A espera é o lugar onde Deus molda a confiança, a maturidade, a identidade, o amor próprio, o entendimento,
a resiliência e, principalmente, a consciência da presença dele. Quando você aprende a perceber Deus no silêncio, você nunca mais se desespera quando ele se cala, porque você entende que ele não está trabalhando apenas no cenário ao seu redor. Ele está trabalhando em você. A espera é o berço da transformação. Você não está parado. Você está sendo formado. Você está sendo fortalecido. Você está sendo preparado. E quando a espera termina, nada volta a ser como antes, porque você já não é mais a pessoa que entrou nela. A espera não muda apenas a situação. A espera muda quem você se torna diante da situação. E é por isso que, no tempo certo, Deus chama você para avançar, não correndo, mas consciente. No próximo passo, vamos ver como reconhecer o momento em que Deus diz: levanta, agora é hora de caminhar. Esse é o ponto que transforma a sobrevivência em propósito. Reconhecendo o momento em que Deus diz: agora, caminhe depois da espera, existe um momento em que algo dentro de você começa a despertar de novo. Não é um sinal externo. Não é uma palavra audível. Não é uma solução repentina. É algo interno, silencioso, quase imperceptível, mas profundo. É quando a alma, que estava cansada, começa a respirar diferente. É quando os pensamentos, antes confusos, começam a encontrar direção. É quando aquilo que te desesperava já não tem o mesmo poder. É quando você percebe que o peso que estava sobre o peito está mais leve. Esse é o momento em que Deus diz: agora, caminhe. Deus não te empurra. Ele não te pressiona. Ele não te força a levantar antes do tempo. Ele espera a alma se recompor. Ele espera o coração voltar a confiar. Ele espera o espírito encontrar chão. Porque Deus não conduz pela urgência. Deus conduz pelo tempo certo. E o tempo certo não é quando você sente que está totalmente pronto. O tempo certo é quando você percebe que, mesmo sem entender tudo, você não tem mais medo de seguir. Quantas vezes você pensou que precisava estar forte para começar? Quantas vezes acreditou que só poderia caminhar quando tivesse todas as respostas? Quantas vezes esperou uma confirmação extraordinária para saber o que fazer? Mas Deus age diferente. Ele não espera você ficar pronto. Ele te torna pronto no caminhar. Quando ele diz: agora caminhe, ele não está dizendo: você já sabe o caminho. Ele está dizendo: eu vou caminhar com você. Há uma diferença profunda entre caminhar sozinho e caminhar sendo guiado. Quando você caminha sozinho, cada passo pesa. Quando Deus conduz, cada passo tem descanso. O problema é que muitos não reconhecem esse momento, porque esperam que Deus faça barulho, que envie sinais grandiosos, que fale de forma dramática. Mas Deus costuma falar na suavidade. Ele fala na paz que você sente ao tomar uma decisão. Ele fala na certeza silenciosa de que agora é a hora. Ele fala quando o medo sai do centro e dá lugar a uma tranquilidade que você não consegue explicar. Se você sente que algo mudou dentro de você, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual, este é o sinal. Não é a mudança externa que revela o tempo de Deus. É a mudança interna. Quando a mente para de lutar contra a vida, quando o coração para de tentar controlar o futuro, quando a alma começa a aceitar o passo a passo, o tempo mudou. Deus está dizendo a você agora: não tenha medo de dar o próximo passo. Você não está voltando para onde estava. Você está avançando para onde eu preparei. E o próximo passo não precisa ser grande. Não precisa ser extraordinário. Não precisa ser perfeito. Precisa ser obediente. Deus trabalha com movimento. Ele abre o mar quando o pé toca as águas. Ele derruba muros quando a marcha começa. Ele restaura histórias enquanto a pessoa caminha. A cura não acontece antes do movimento. A cura acontece no movimento. Você não precisa sentir fé para caminhar. Você precisa apenas não parar. Agora que o seu coração começou a ouvir, no próximo tópico, vamos entender algo essencial. Como discernir a direção de Deus para os seus passos,
para não caminhar no impulso, mas na sabedoria. Como discernir a voz de Deus na direção dos próximos passos? Quando Deus começa a conduzir, a pergunta que surge é: como saber se é Deus que está me guiando ou se é só o meu pensamento? Essa é uma pergunta que nasce do medo de errar, do medo de se enganar, do medo de repetir dores antigas, do medo de tomar decisões que possam ferir você ou alguém. Mas Deus não te chama para viver na insegurança. Ele te chama para caminhar em discernimento. Discernir a voz de Deus não é algo que acontece de forma repentina. É algo que se aprende na relação. Assim como uma criança reconhece a voz da mãe, não porque ela decorou o som, mas porque convive com ela, o coração reconhece a voz de Deus quando anda com Ele. A voz de Deus nunca te pressiona, nunca te apressa, nunca te coloca em estado de urgência. A ansiedade fala alto, rápido e intenso. Deus fala suave, simples e claro. A voz da ansiedade diz: decida agora, ou você vai perder. A voz de Deus diz: espere, eu estou com você. A voz da ansiedade traz medo. A voz de Deus traz paz. E aqui está um princípio espiritual essencial. Não importa se a decisão parece certa. Se não há paz, Deus não está nela. A paz é o selo da presença de Deus. Não a paz emocional, que é sensação momentânea, mas a paz profunda, que é consciência espiritual. A paz que vem de Deus não precisa fazer sentido. Ela simplesmente existe. É aquela tranquilidade que aparece no peito mesmo quando o cenário não mudou. É o descanso que surge no meio das incertezas. É o está tudo certo que você sente, mesmo que ainda não entenda. Discernir a voz de Deus é reconhecer essa paz. Quando Deus guia, Ele guia por dentro. Às vezes Ele fala através da palavra. Às vezes através de uma lembrança que surge. Às vezes através de alguém que diz algo que você precisava ouvir. Às vezes através de um silêncio que te chama a aprofundar. Mas acima de tudo, Deus fala através da coerência espiritual. Se algo aproxima você da paz, do amor, da humildade, da lucidez, da presença, vem de Deus. Se algo te afasta do descanso, da clareza, da confiança, não vem de Deus. E aqui, a ansiedade perde o domínio. Porque a partir desse ponto, ela não governa mais suas decisões. Você já não escolhe baseado no medo. Você escolhe baseado na paz. Isso muda tudo. O coração começa a ficar estável. As emoções param de comandar. A mente deixa de ser o centro. O espírito passa a liderar. Discernir Deus é viver com sobriedade espiritual. Não é sobre ouvir um comando, é sobre sentir direção. A direção de Deus é suave. Ela não grita, ela não força, ela não exige, ela chama. E quando você sente essa chamada, você sabe. Não é você tentando convencer sua mente, é Deus alinhando o seu coração. Agora, estamos chegando no ponto mais profundo da caminhada. Como permanecer firme quando a ansiedade tentar voltar, mesmo depois de tudo o que você aprendeu até aqui? Porque ela tentará. Mas você não será mais o mesmo quando ela vier. Quando a ansiedade tenta voltar. A nova postura da alma curada. A ansiedade não desiste fácil. Quando ela percebe que perdeu espaço, ela tenta voltar pelas mesmas portas de antes. Ela tenta voltar com os mesmos pensamentos, as mesmas memórias, as mesmas sensações físicas, os mesmos medos. Não porque você está regredindo, mas porque a cura é um processo, não um evento. E é aqui que muitos se confundem. Eles acreditam que se a ansiedade voltou, significa que Deus não curou. Mas é exatamente o contrário. Quando a ansiedade tenta voltar, é sinal de que algo em você foi transformado. Ela está testando um novo território. Ela quer saber se o lugar que ela ocupava ainda pertence a ela. Mas agora, você sabe algo que antes não sabia. Você não está sozinho dentro de si. A ansiedade corria livre quando você achava que precisava dominar tudo. Agora, ela encontra um coração que aprendeu a descansar. Ela encontra um espírito que aprendeu a respirar.
ela encontra uma alma que reconhece a presença de Deus. Essa mudança, mesmo que silenciosa, é profunda. E quando a ansiedade tentar voltar, você não precisa lutar contra ela. Você não precisa enfrentá-la como inimiga. Você não precisa provar força. Você apenas não negocia mais o lugar da paz. A ansiedade diz: e se tudo der errado? Você responde: se der, Deus estará comigo. A ansiedade diz: e se você não conseguir? Você responde: eu não caminho pelas minhas forças. A ansiedade diz: você vai sofrer de novo. Você responde: eu tenho um Deus que me sustenta. Percebe a diferença? Antes, você tentava vencer a ansiedade com esforço. Agora, você vence com convicção. A cura não está em não sentir medo. A cura está em saber onde colocar o medo. Você não coloca o medo no centro. Você coloca o medo diante de Deus. E quando o medo se coloca diante de Deus, ele perde a voz. Agora, observe algo. A ansiedade geralmente tenta voltar no silêncio, na madrugada, no momento em que algo inesperado acontece, no instante em que você sente que não tem controle. E é precisamente nesses momentos que você deve se lembrar de uma verdade profunda. A calma não é algo que você produz. A calma é algo que você recebe. Você não precisa se esforçar para se acalmar. Você só precisa voltar ao lugar secreto. Aquele lugar onde o coração desacelera, onde a respiração encontra ritmo, onde a alma se lembra que é amada, onde você sente que existe uma presença maior que o medo. Não lute, retorne. A ansiedade perde quando você permanece. Permaneça na respiração consciente que diz: eu estou nas mãos de Deus. Permaneça na verdade que afirma: eu não preciso controlar nada. Permaneça na postura espiritual que declara: Deus está conduzindo. Eu só caminho. E quando você permanece, o medo se dissolve. Não porque você é forte, mas porque o amor é maior que o medo. E se você chegou até aqui, isso significa algo profundo. A ansiedade não é mais dona do seu destino. Ela pode tentar voltar, mas ela não vai governar mais. Agora chegou o momento de selar tudo isso. O momento de transição. O momento da afirmação espiritual. O momento de reconhecer que você não é mais a pessoa que entrou neste vídeo. A declaração final. Eu não caminho mais sozinho. Chegamos ao ponto mais importante desta caminhada. Até aqui, você reconheceu a dor, entregou o peso, aprendeu a esperar, ouviu a voz de Deus no silêncio e reencontrou o ritmo do descanso. Mas agora, é preciso afirmar algo no espírito. Você não é mais a pessoa que entrou neste vídeo. Aquela versão sua que carregava o mundo nas costas, que se culpava por sentir, que tentava controlar tudo, que tomava decisões movido pelo medo, ela já não está mais aqui. Algo mudou profundamente dentro de você. E você sabe, não é emoção, não é autoajuda, não é um pensamento positivo momentâneo. É revelação. Agora você entende que não precisa ter todas as respostas para continuar. Porque você não caminha mais sozinho. Deus não apenas vê o seu caminho, Ele caminha com você. Não existe dor que Deus não possa curar. Não existe desordem que Deus não possa reorganizar. Não existe passado que Deus não possa transformar. Não existe cicatriz que Ele não possa ressignificar. E você está vivendo exatamente isso agora. A ansiedade tentou te convencer de que você estava perdido. Mas Deus estava te encontrando. A dor tentou te convencer de que era o fim. Mas Deus estava te conduzindo para o começo. O silêncio tentou te convencer de que Ele não estava ali. Mas o silêncio era o lugar onde Ele estava restaurando você por dentro. Agora, algo precisa ser dito de forma clara, firme e verdadeira. A sua alma pertence a Deus. Seu coração está nas mãos dEle. Sua história está sendo escrita por Ele. E o que Ele escreve, ninguém apaga. Respire uma última vez, profundamente, com consciência. Inspire. Segure. Solte. Sinta. Você está sendo segurado, sustentado.
conduzido. Agora declare, com a voz ou com o coração: eu não caminho mais sozinho. Essa é a chave. Essa é a identidade. Essa é a cura. E agora, para selar isso no Espírito, vamos orar. Senhor, eu estou aqui com tudo o que sou. Eu entrego o que eu carrego, o que eu temo, o que eu escondo, o que eu ainda não sei como lidar. Eu coloco o meu coração nas tuas mãos. Eu coloco meus pensamentos diante de ti. Eu coloco o meu caminho sob tua direção. Conduz-me. Quando eu não souber o que fazer, conduz minha mente à paz. Quando o medo tentar voltar, lembra meu coração que eu não estou sozinho. Quando a ansiedade tentar me cercar, me envolve com o teu descanso. Eu te peço, Senhor, não me deixe andar à frente de ti. Não me deixe andar distante de ti. Não me deixe andar sozinho. Ensina-me a caminhar contigo no ritmo da graça, no passo da confiança, no lugar da paz. Eu declaro agora, na minha alma: eu sou teu. Eu confio. Eu descanso. Eu caminho contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu estou deixando Deus me conduzir. Isso não é apenas um comentário. É um ato espiritual de entrega. É você dizendo ao seu coração: eu escolho descansar. E se você conhece alguém que está lutando em silêncio, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Uma palavra pode ser o que salva alguém hoje.